Afinal, qual é a ligação entre Wolverine de Hugh Jackman e o filme do Homem-Aranha de 2002? Acompanhe até o final essa e outras curiosidades e segredos de O Homem-Aranha. Agora com a hype lá na lua, com o Homem-Aranha sem volta pra casa nos cinemas, temos o Doutor Estranho acidentalmente causando o retorno dos vilões dos outros filmes do Aranha, de Tobey Maguire e Andrew Garfield. E o que mais se especula é se os próprios estarão presentes nesse novo filme. E nada mais justo do que falar do clássico que começou toda a história. Mas essa ideia de se produzir um filme do Homem-Aranha veio muito antes do clássico de 2002. Ela se deu início em 1985, quando apenas existiam os filmes do Superman. E o Homem-Aranha tinha apenas a série animada, que começou em 1967, a série live action de 1977, incluindo seus filmes, e até mesmo uma versão japonesa no ano seguinte, produzida pela Toei. Então, em negociação com a Marvel Productions, a Canon Films adquiriu os direitos de apresentar o Teioso nas telonas por $250 mil. E após várias tentativas de criar um roteiro sem sucesso, os direitos passaram para o seu ex-coproprietário da Canon, agora liderando a 21st Century Film Corporation. Não confundir com a empresa da Fox, que hoje é propriedade da Disney. Enfim, os direitos de Homem-Aranha expiraram em 1991, que dessa vez acabaram nas mãos da Karoko Pictures. E mesmo apesar de ter no currículo produções gigantes com os maiores astros de ação da época, a empresa faliu em 1995 e os direitos foram parar nas mãos dos estúdios MGM. No entanto, a própria Marvel entrou na justiça contra a MGM para rever os direitos de Homem-Aranha, pois se encontravam numa situação de quase falência e alegaram que os direitos expiraram no verão de 1996 e nenhum filme fora produzido até então. E só em 1999 saiu um veredito e a Marvel conseguiu seus direitos do Teioso de volta, podendo assim negociar com a Sony Pictures. E finalmente, após 17 anos de tentativa, tivemos o primeiro filme nos cinemas, lançado pela Columbia Pictures, uma das companhias da Sony. Demorou, mas saiu caprichado em 2002 com a direção de Sam Raimi, já bem conhecido por seus filmes de terror dos anos 80. E agora, tendo nas mãos pela primeira vez um filme blockbuster com um orçamento de $139 milhões e rendendo uma das maiores bilheterias da história, arrecadando mais de $800 milhões ao redor do globo, baseado no personagem criado por Stan Lee e Steve Ditko. Inclusive, esse assunto sobre criadores tem uma história bem controversa, mas é assunto para um outro vídeo. De qualquer forma, temos Stan Lee junto com Avi Arad como produtores executivos nesse filme, e Ian Bryce e Laura Ziskin como produtores do longa. Mas diferente do que acabou acontecendo, o projeto inicial, que vinha desde a Canon Films, tinha em mente um roteiro com o Dr. Octopus como vilão principal e o Duende Verde sendo apenas seu sidekick, um vilão coadjuvante. Mas como fã das HQs, o próprio Sam Raimi achou interessante a ideia do pai de seu melhor amigo, Harry, ser o vilão principal, elevando a trama pessoal no filme. E assim surgiu o vilão principal, interpretado por Willem Dafoe, que, diga-se de passagem, ficou perfeito no papel de Duende Verde. E sua dedicação foi ao nível de realizar suas próprias cenas de ação. Mesmo usando a máscara, é Dafoe que segue atuando. Outros atores que não quiseram o papel do vilão foram Nicolas Cage e John Malkovich. Já o Dr. Octopus foi retirado do roteiro a mando do diretor para melhorar o desenvolvimento dos personagens principais. E como sabemos, ele foi o vilão principal no segundo filme 2 anos depois. E para interpretar o próprio Peter Parker, os executivos da Columbia cogitaram diversos nomes para o papel, como Colin Farrell, Heath Ledger, Ewan McGregor, Scott Speedman, Wes Bentley e até mesmo James Franco, que acabou ficando com o papel de seu melhor amigo, Harry Osborn. Mas Raimi já tinha Tobey como seu favorito, que teve um intenso treino físico para alterar sua forma, como já é possível observar no seu teste para o papel, onde ele realmente convenceu ser o cara certo para o personagem. Para gravar as cenas do Duende Verde com fundo artificial, por motivos óbvios, tiveram que usar um fundo azul.
Fundo esse que não pôde ser utilizado nas cenas do Aranha, que pelos mesmos motivos tiveram que trocar para um fundo verde. E falando em cores, na cena do jantar de ação de graças, vemos Peter Parker usando uma camisa com a cor do uniforme do Duende Verde, Norman Osborn usando o vermelho e azul do uniforme do Homem-Aranha, e seu filho Harry usando uma camisa verde, mas com um casaco azul e gravata vermelha, representando sua neutralidade perante os dois. Você curte esse tipo de vídeo? Toda semana no canal Replay tem um vídeo novo. Então se inscreva e ative as notificações para não perder as novidades. E aproveita para deixar um like se estiver curtindo esse vídeo. E falando em vilão, temos mais um vilão no filme, só que esse é bem real. Para produzir os uniformes do Aranha, segundo eles, tinham um custo de $50 mil por traje, e 4 deles haviam desaparecido dos estúdios. As autoridades conseguiram recuperar os trajes que estavam na posse de um dos seguranças do próprio estúdio, e a denúncia foi feita por sua ex-esposa. Foi descoberto também que o mesmo segurança havia furtado dos estúdios da Warner o uniforme de Bruce em Batman Eternamente, avaliado em $150 mil. Diferente do que muitos pensam, na cena da escola, onde Mary Jane escorrega e Peter pega a bandeja e o almoço dela sem derrubar nada, não é computação gráfica. Os objetos da bandeja possuíam adesivos embaixo e a cena foi realizada diversas vezes até que Tobey acertasse. Para a divulgação do filme, criaram um teaser em 2001, onde o Homem-Aranha prende assaltantes de banco tentando escapar num helicóptero, ficando presos na teia entre as torres gêmeas. Mas dado o atentado de 11 de setembro ao World Trade Center, o teaser foi tirado de circulação. Até mesmo um pôster promocional do Aranha entre as torres já havia sido produzido. Lembra que uma das empresas a deter os direitos para produzir um filme do Homem-Aranha foi a Karolko Filmes, responsável por O Exterminador do Futuro 2? Esse filme foi dirigido por ninguém menos que James Cameron, que inclusive tem um vídeo exclusivo aqui no canal. Confira no card no final do vídeo. Enfim, Cameron ficou sabendo dos direitos sobre Homem-Aranha e se interessou tanto pelo projeto que acabou escrevendo um roteiro de mais de 40 páginas sobre o romance de Peter Parker com Mary Jane e a sua própria versão do vilão Electro. Já imaginou como seria um filme do Cabeça de Teia, roteirizado e dirigido por James Cameron? Dá pra fazer um vídeo só falando sobre o roteiro e elenco do diretor. De qualquer forma, quando a Sony finalmente adquiriu os direitos de produzir o filme, James Cameron não teve mais interesse no projeto, e outros diretores passaram a ser cogitados para o longa, como Roland Emmerich, conhecido por Independence Day, Chris Columbus, que havia acabado de dirigir Harry Potter e a Pedra Filosofal, e David Fincher, muito conhecido por Seven, Os Sete Crimes Capitais. E como já sabemos, Sam Raimi impressionou os executivos da Sony com seu grande conhecimento sobre os quadrinhos do Aranha e seu enorme interesse em fazer um filme sobre o herói da Marvel, que rendeu mais 2 sequências ao longo dos anos e deixou sua marca na história dos quadrinhos no cinema. E para quem é fã de cameos, aquelas participações de homenagem, o filme é recheado. Sim, estamos todos acostumados a ver Stan Lee fazendo essas participações e sabemos que aqui não foi diferente. E um pouco antes, nesta mesma cena, temos outra participação, durante um festival na Times Square com a apresentação da cantora Macy Gray. Lucy Lawless, a eterna Xena, a princesa guerreira, faz uma ponta de alguns segundos no filme também. 8 mãos? Que sexy. Até mesmo o irmão do diretor, Ted Raimi, aparece como personagem trabalhando no jornal Clarim Diário. Macho Man Randy Savage, um famoso lutador da WWF, também é homenageado em uma cena como o personagem Bonesaw. Você não vai a lugar algum. Você é meu por 3 minutos. E como narrador das lutas, o ator Bruce Campbell, velho conhecido de Raimi, que interpreta Ash do clássico Uma Noite Alucinante. E ele não é o único personagem de Uma Noite Alucinante a ser homenageado no filme. Um Oldsmobile Delta 88 também faz parte da saga de terror e aparece como o carro do Tio Ben no filme.
Valeu a carona, tio. E falando em homenagens e referências, no filme X-Men, dirigido por Bryan Singer em 2000, teve uma brincadeira nos bastidores que acabou nos extras do DVD. E essa cena do Aranha aparecendo junto com os X-Men aguçou a vontade nos fãs de ver um crossover muito antes do UCM acontecer. E realmente um dos combinados do filme do Homem-Aranha em 2002 era ter um cameo com o Wolverine do Hugh Jackman. Inclusive, em entrevista, o próprio ator admitiu: no primeiro Homem-Aranha, Kevin Feige me enfatizou, eles realmente tentaram me levar e fazer alguma coisa, mesmo que fosse algo engraçado ou apenas passando em alguma cena. O problema é que não conseguimos encontrar o uniforme do Wolverine. Ficou escondido em algum lugar, e quando eles estavam em Nova York, onde eu também estava, não pudemos fazê-lo. De qualquer forma, hoje a Fox e a Marvel são propriedades da Disney, e poderemos ver esse crossover futuramente. Mas teria sido um baita fanservice, com uma grande possibilidade na época, não é mesmo? E ainda assim, o Homem-Aranha de 2002 segue sendo o filme predileto da maioria dos fãs até os dias de hoje. Bem melhor do que o metrô, né? Quem é você? Seu amigo de sempre, o Homem-Aranha. E aí, curtiu esse vídeo? Então aproveita para conferir esses outros aqui e ative as notificações para receber as novidades do canal.